Olá! O acesso aos serviços prestados pelo Judiciário do Ceará é um dos assuntos do programa de hoje. A gente vai mostrar ainda: juíza destaca fases do processo criminal durante palestra para alunos de escola da rede pública. Coral do Tribunal de Justiça faz apresentação especial para comemorar 19 anos de existência. E mais de 10 mil quilos de material reciclável são doados pelo Fórum Clóvis Bevilacqua para a Associação de Catadores de Fortaleza. Magistrados têm proferido palestras em escolas públicas de Fortaleza. A ação faz parte do programa Justiça e Cidadania. Estudantes da Escola Municipal Filgueiras Lima, no bairro Jardim América, estavam atentos à fala da juíza Marileda Frota Angelim Timbó. A magistrada, que é titular da 14ª Vara Criminal do Fórum Clóvis Bevilacqua, esteve na instituição para falar sobre o processo criminal. Ela explicou o que é inquérito policial e como é feita a investigação judicial. Também deu exemplos de crimes e destacou as funções do juiz, do promotor de justiça e do defensor público. Em seguida, tirou dúvidas dos alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Teve um garoto que fez mais de 3 perguntas, fiquei muito satisfeita. Parabenizo o Tribunal de Justiça, esse programa de visita às escolas, né? O cidadão precisa saber como é que a justiça funciona. E depois me senti muito honrada e agradecida de participar dessa palestra. Antônio Lucas da Silva, do 8º ano, foi um dos mais participativos. Achei ótima, tirei minhas dúvidas, gostei da juíza que estava aqui, foi bem educada e respondeu todas as perguntas. A palestra ocorreu no dia 26 de setembro. A diretora da escola, Antonieta Silva de Souza, elogiou a iniciativa do Tribunal de Justiça do Ceará. Trazendo para a escola, eles têm a oportunidade de conhecer, né, o trabalho do judiciário. Eu acho que a palestra foi proveitosa, fizeram perguntas pertinentes, houve entendimento, a linguagem da doutora foi simples, acessível. A professora contou ainda que os alunos ficaram interessados em conhecer o TJCE. O programa Justiça e Cidadania também promove visita às instalações do Judiciário Estadual. As instituições de ensino públicas ou privadas que tiverem interesse devem procurar a assessoria de cerimonial. Os telefones de contato são 85-3207-7044 ou 3207-7054. A responsabilidade socioambiental também é preocupação do Judiciário. O Tribunal de Justiça do Ceará criou uma comissão específica para cuidar dessa área. Uma das ações é a doação de material reciclável. Somente o Fórum Clóvis Bevilacqua já entregou mais de 10 mil quilos de papel, papelão e plástico. O material é destinado à Associação dos Agentes Ambientais Rosa Virgínia, que beneficia famílias carentes do bairro Parque Santa Rosa, em Fortaleza. A entidade recebe doações do Fórum da Capital desde o dia 18 de setembro de 2013. Em um ano, foram 10.164 quilos de papel, papelão e plástico. A importância da coleta seletiva é o benefício que ela vai trazer tanto para os catadores quanto para a cidade. Os catadores, porque quanto mais material reciclável a gente poder reaproveitar, reutilizar, o catador melhora o seu ganho, melhora o seu dia a dia, o seu dinheiro, a sua renda. E para a cidade, porque a gente vai ter uma cidade mais limpa, uma natureza mais preservada. A coleta é feita toda semana em caminhão doado pela Fundação Nacional de Saúde. A associação também recebe doações do Tribunal de Justiça e de órgãos federais, como INSS, IBGE, Banco Central e BNB. Todas as pessoas e empresas que têm material reciclável podem ligar para a associação, o telefone é 3467-3419. Nós vamos fazer essa coleta, né? A pessoa não tem nenhum custo, ela só tem apenas que guardar o material limpo e adequado e a gente faz a coleta. A Comissão de Responsabilidade Socioambiental do Judiciário do Ceará conta com um grupo de apoio no Fórum Clóvis Bevilacqua. A equipe desenvolve outras ações, como campanha de doação de sangue, cadastro de medula óssea, vacinação contra gripe e hepatite B, plantio de mudas de árvores, doação de brinquedos e sistematização da coleta seletiva, com lixeiras em todos os andares do Fórum de Fortaleza. O Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará divulgou o balanço do número de audiências de conciliação realizadas de janeiro a agosto de 2014.
Durante esse período, ocorreram 19.892 audiências, com 8.682 acordos. O núcleo é supervisionado pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. No próximo bloco, a gente fala sobre acesso à justiça. Até já! Em setembro deste ano, o Coral do Poder Judiciário do Ceará comemorou 19 anos de existência. Para festejar a data, houve apresentação especial no Tribunal de Justiça. Sob a regência da maestrina Domisa Almeida, o coral interpretou as canções Depois, composta por Arnaldo Antunes, Carlinhos Brau e Marisa Monte, Planeta Sonho, de Flávio Venturini, e Nos Bailes da Vida, de Milton Nascimento. A apresentação, que ocorreu no dia 29 de setembro, foi prestigiada por magistrados e servidores. A oficial de justiça Fátima Aquino é uma das integrantes do coral. Para ela, o momento representou grande emoção e felicidade. Só tenho a agradecer esse momento de muita felicidade junto com meus colegas, que um tempo eu tive que me afastar por questões de trabalho, mas que retornei com todo carinho e com toda a vontade de continuar no coral. Eu amo. Entrei no primeiro dia até hoje, continuo no coral. O grupo, criado em 1995, conta com 22 integrantes. Magistrados e servidores podem participar. Um dos objetivos é difundir e estimular a prática do canto, por meio de apresentações em solenidades oficiais do Judiciário Cearense, encontros sociais, festivais e outros eventos. A atual administração do Tribunal de Justiça, que tem à frente o desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, regulamentou as atividades do coral, que ganhou o Conselho Deliberativo, diretoria executiva e coordenações artística e administrativa. Com exceção do regente, todas as funções não são remuneradas, mas os participantes podem receber eventuais ajudas de custo. A maestrina Domisa Almeida destacou a importância do fortalecimento do coral. O coral é aberto a todos os funcionários em um momento ímpar, onde nós temos um momento de descontração, né? Um momento de crescimento e de companheirismo, transformando-se em uma família. Então ajuda muito o bem-estar e a vida de cada um. Além de julgar processos, a Justiça do Ceará oferece diversos serviços ao cidadão. Para falar sobre as formas de acesso ao judiciário, eu converso com o juiz Heráclito Vieira de Souza Neto, titular do 1º Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Heráclito, qual a função típica do Poder Judiciário? O Poder Judiciário, a função preponderante, predominante, é a de dirimir conflitos, resolver questões que a própria sociedade, o cidadão e uma entidade, um órgão, uma empresa, não podem resolver por si só. Então, o judiciário ele atua nessas situações para dirimir, resolver, solucionar, pacificar conflitos entre os cidadãos. Essa é a característica fundamental da função jurisdicional. E a Justiça do Ceará está presente em todo o estado? Sim, a Justiça do Ceará está presente em todo o estado, em cada cidade que corresponde a uma comarca. Existe um ou mais juízes, em algumas delas também, além da justiça comum, né, as varas criminais, as varas cíveis, onde se resolvem as questões que não são de natureza penal, existem os juizados especiais também, que é mais uma agência de promoção da justiça. Então, hoje, em todo o estado do Ceará, existe o Poder Judiciário atuante. Quando a pessoa deve buscar uma vara ou juizado especial? Os juizados especiais, antigos juizados de pequenas causas, ele tem uma competência bem delimitada. Primeiro, pelo valor da causa. Então, se a ação que o cidadão vai propor
ultrapassa os 40 salários mínimos, ele tem que buscar a justiça comum e não o juizado especial. A contrário senso, né? Então, se a ação tem valor inferior ou igual a 40 salários, ela pode buscar o juizado especial, que tem grandes vantagens em relação à justiça comum. Não é? A questão da ser gratuito, não precisar pagar custos processuais, e nas causas cujo valor é inferior a 20 salários, não precisa sequer de advogado. O cidadão sozinho pode dar entrada na ação. Né? Já na justiça comum, todas as outras causas que não são abarcadas por essa delimitação de competência que eu falei, podem ser propostas na justiça comum. Doutor Heráclito, como um processo chega ao Tribunal de Justiça? No caso dos juizados especiais, o órgão que julga os recursos das decisões proferidas nos juizados são as turmas recursais. Então, normalmente, um processo de juizado especial não chega ao Tribunal de Justiça, né? Mas no caso das varas comuns, sejam criminais ou cíveis, através de recurso, né, que é interposto pelo advogado. E nos juizados especiais também é obrigatória a assistência de um advogado, mas é através de um recurso inominado que é dirigido às turmas recursais, que aqui em Fortaleza funcionam na Avenida Santos Dumont. Depois de julgado pelo Tribunal de Justiça, um processo pode ir para outros tribunais? Pode, e esse ponto é uma questão em relação ao tema da nossa conversa, que é o acesso à justiça, que gera controvérsias, porque o que se critica é que o sistema de recursos no Brasil ele é muito permissivo em relação à oportunidade de recorrer. Então, um processo que tramita numa vara singular, de um juiz singular, pode ir para o tribunal, tem a possibilidade de recursos para o Superior Tribunal de Justiça e até para o Supremo. Ou seja, as oportunidades de recurso e, portanto, do processo demorar no tempo são grandes. E isso gera uma insatisfação do cidadão que busca a justiça, porque tem a expectativa de que o caso vá se resolver com aquela decisão e, em relação àquela decisão, existe a possibilidade de vários recursos. Né? Então, tem um lado bom da possibilidade de reverter um erro judicial, mas também tem um lado ruim do processo não acabar nunca ou quase nunca. Para entrar com o processo na justiça é preciso de advogado e quem não pode pagar? Em tese, sim. O advogado, a função da advocacia é essencial, mas como nós falamos aqui nos juizados especiais, existem exceções. E a principal é a das causas que vão até 20 salários mínimos, em que o cidadão não precisa de advogado, é uma forma de tornar o acesso mais fácil, então ele não precisa de advogado. Naquelas em que a assistência do advogado é obrigatória e o cidadão não tem condições de arcar com os honorários do advogado, o Estado tem que fornecer o defensor público, né, que também é outra função primordial. Apesar das dificuldades aqui no estado do Ceará, existe um desfalque, né, uma carência muito grande de defensores. Atualmente, inclusive, está acontecendo, iniciando um concurso público para prover os cargos de defensores, porque as causas aumentam de maneira exponencial e não existe o número de defensores suficiente para auxiliar o cidadão que não tem condições financeiras para arcar com os honorários. Em caso de uma ausência de defensor público numa comarca, por exemplo, é possível que o juiz nomeie um advogado? Sim, existe previsão também, né, de que o advogado tenha que assumir esse ônus, esse encargo, né, em situações que deveriam ser extraordinárias, que deveriam ser anormais. Mas, infelizmente, o que deveria ser uma exceção, né, a carência de um defensor público para auxiliar o cidadão que não tem condições de pagar os honorários, em alguns casos se torna regra. Em alguns juizados, inclusive, que eu acho imprescindível o advogado, porque o público que procura o juizado é normalmente um público que não tem condições de pagar nem as custas de um processo na justiça comum e nem o trabalho de um profissional da advocacia, está se tornando corriqueiro aqui em Fortaleza. A maioria dos juizados especiais não conta com defensor público. Então, há necessidade realmente urgente de que sejam providos esses cargos para que, nessa situação em que é imprescindível o auxílio do advogado e o cidadão não tem como pagar, que o Estado tenha um defensor público. Doutor Heráclito, existem determinadas ações que só o Ministério Público pode ingressar na Justiça? O senhor pode citar exemplos? Bom, a ação cuja legitimidade é típica do Ministério Público é a ação penal. A ação penal, o titular da ação penal é o próprio Ministério Público. Quem propõe ações nos crimes mais variados em que o Código Penal não prevê ação privada, que a ação privada é a exceção também do nosso Código Penal, a regra é que seja uma ação pública incondicionada, que o próprio Ministério Público é o titular da ação. Esse é o exemplo mais comum
E essa é, vamos dizer assim, a tarefa. Claro que com a Constituição Federal de 88, as atribuições do Ministério Público foram muito ampliadas. A meu ver, um instrumento muito bom de garantir a democracia, a cidadania, o respeito às leis, que o Ministério Público está legitimado para propor diversas ações. Mas a ação própria, típica do Ministério Público, é a ação penal, a ação criminal. Ele é o titular exclusivo dessa ação. Doutor Heráclito, e quais processos podem ser julgados pela Justiça Estadual? A competência da Justiça Estadual, em comparação com a da Justiça Federal, é feita por exclusão. Então, a competência da Justiça Federal, chamada comum, ela é delimitada pelo interesse da União, né? Toda ação em que houver interesse da União, ela é de competência da Justiça Federal. Por exclusão, todas as que não houver interesse da União, né? Inclusive, falando aí de município e de Estado, havendo interesse do município e do Estado, a competência é da Justiça Estadual. Todas as ações que envolvam cidadãos mesmo, entre si, litigando entre si, ou com relação a empresas, pessoas jurídicas, ou contra o Estado do Ceará, ou contra os municípios, a competência passa a ser da Justiça Estadual. A exceção, obviamente, das questões que versem sobre relação de emprego, né, que aí passa a ser de competência da Justiça do Trabalho. A gente faz agora um breve intervalo e no próximo bloco continua falando sobre acesso à justiça. Voltamos do intervalo. O nosso entrevistado é o juiz Heráclito Vieira de Souza Neto, titular do primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza. O assunto é acesso aos serviços prestados pelo Judiciário Estadual. Doutor Heráclito, no bloco anterior, o senhor falou sobre a função jurisdicional da Justiça. No entanto, existem diversos serviços administrativos. Como a pessoa pode fazer para retirar uma certidão negativa para o emprego, por exemplo? As certidões hoje, o Tribunal de Justiça disponibiliza no próprio site um link para que o cidadão tenha acesso a esse tipo de certidão. Obviamente, se quiser uma certidão mais detalhada, né, específica, aí ele tem que comparecer ao fórum para requerer esse tipo de certidão. Mas existe uma certidão, um serviço posto à disposição da população para uma certidão genérica a partir da internet. Quer dizer, é a tecnologia aliada à prestação de serviço mais célere e de acesso mais fácil ao cidadão. Alguns serviços são prestados por telefone ou por meio do site do Tribunal de Justiça, como o senhor já antecipou, né? Qual a importância desses canais com a sociedade? Hoje eu não consigo pensar o Poder Judiciário funcionando sem esse tipo de tecnologia, né? Não falo do telefone, mas falo dos acessos às redes sociais, à internet, que cada vez mais é presente na vida do cidadão em qualquer área, não só no Poder Judiciário, mas o Judiciário, e em particular o Judiciário cearense, não está atrás disso. Por exemplo, os juizados especiais, desde 2007, todos os processos cíveis são virtualizados. Então, com o passar do tempo, os processos físicos de papel, o famoso processo de papel que ficava ali abarrotando as prateleiras, foi sumindo e hoje nos juizados em Fortaleza praticamente não existe processo físico. Somente os processos criminais que, a partir da adoção por parte da Justiça do chamado PJE, também são hoje ajuizados, remetidos pela polícia e iniciados nos juizados através também do processo virtual do sistema PJE, não mais o ProJude, que é o sistema utilizado até então. Então, eu acho que é uma coisa com relação à qual não tem o que se falar. Alguns colegas, algumas pessoas mais resistentes às novas tecnologias, ao uso da internet, tem alguns óbices, mas não tem o que discutir porque já é o presente, não é nem o futuro mais, né? Essa disponibilização de serviços e da função típica realmente, né? Do ato de julgar, de ingressar com ação, de recurso, tudo hoje é feito através do processo virtual que se dá através das redes e da internet em particular. E o próprio cidadão pode acessar o processo, né? Sim, isso já era possível com o ProJude, né? Através de um login, de uma senha. O cidadão, mesmo sem um advogado, se ele, ao dar entrada com a ação na Justiça, pedisse o cadastramento, ele era cadastrado e ele acompanha o processo 24 horas por dia de sua casa, de onde ele estiver e tiver acesso a um computador. Doutor Heráclito, o Telejustiça atende pelo número 85-3216-6000. Que serviços os usuários encontram nesse canal? E basicamente é para acompanhamento processual de processos de ações já ingressas no Poder Judiciário e também de consultas
para saber aonde é que vai entrar com a ação, qual é o tipo de ação, juizado especial, endereço de órgãos da Justiça. Agora, eu creio que com o passar do tempo e com o acesso através dos processos virtuais, não vai haver nem sequer necessidade da ligação telefônica, né? Que hoje a inclusão digital, chamada inclusão digital, está se expandindo cada vez mais, o número de pessoas que têm acesso a um computador e à internet é maior, cada vez maior, vai chegar, eu acho que, um momento em que toda a população vai ter esse acesso, então ele vai acompanhar isso e ter essas informações online pela internet. Mas, por enquanto, é um serviço relevante que é prestado. Qualquer cidadão, através desse número que você citou, pode saber como é que está o processo, em que fase está, se está esperando alguma ação da própria parte para que o processo seja dado andamento a ele. Então, são basicamente esses dois serviços prestados pelo Telejustiça. E quando a pessoa deve acionar as ouvidorias do Fórum Clóvis Bevilacqua e do Tribunal de Justiça? Nas situações, existe até uma notoriedade da chamada morosidade da justiça por fatores que não é o caso a gente discutir aqui hoje. Seriam vários programas para discutir as causas que levam a essa morosidade, problemas de legislação, de falta de juízes, de lentidão no trabalho desenvolvido pela justiça, mas justamente nessas situações, principalmente quando há uma demora exagerada na condução do processo, né, no desenrolar do processo, na prática dos atos processuais, que o cidadão deve buscar as ouvidorias, tanto do fórum quanto do tribunal. Quando a queixa do cidadão se refere à ação que está tramitando nas varas do fórum, na vara civil, criminal, fazenda pública, família, ou nos juizados especiais, a atribuição de ouvir a reclamação e encaminhar para o órgão competente é da ouvidoria do fórum. E quando se trata de processo que está em grau de recurso, está já no Tribunal de Justiça, em uma das câmaras do tribunal, então a ouvidoria competente é a ouvidoria do Tribunal de Justiça. Mas o cidadão não pode fazer só críticas, ele pode também enviar sugestões. Sim, as ouvidorias são órgãos que extrapolam essa finalidade só de reclamações, né? Até de elogios também, é um canal aberto, é um canal de comunicação. A ouvidoria, como o nome está dizendo, a etimologia está dizendo, é para ouvir, se comunicar, na verdade. Há essa função de uma via de mão dupla, de se comunicar com a sociedade, seja para receber queixas, reclamações, sugestões e até elogios também. E também é um serviço disponível no site, né? É disponível através do site, através dos telefones e também presencial, né? Existe uma sala da ouvidoria, tanto no Tribunal de Justiça quanto no Fórum Clóvis Bevilacqua. O Núcleo de Mediação e os Centros de Solução de Conflitos têm atuado para promover a cultura de mediação e conciliação. Esse trabalho tem gerado resultado positivo? Eu gosto de frisar que a conciliação hoje ela permeia, está presente em todo o processo judicial. Independente dos núcleos que foram criados há algum tempo, das Semanas Nacionais de Conciliação, que são eventos que marcam o Judiciário Nacional e há um concitamento, um chamamento da sociedade para tentar conciliar, isso é feito diuturnamente, diariamente nos processos. Então, tentar imbuir a sociedade, apesar como eu falei no início da nossa conversa, que a função principal do judiciário é tentar solucionar, dirimir os conflitos, resolver os conflitos quando a própria sociedade não pode, esse elemento de conciliação, esse princípio da conciliação, ele tenta justamente fazer isso, fazer com que a sociedade aprenda, seja acostumada a tentar solucionar as suas controvérsias, os seus conflitos, os seus problemas, as suas questões, através dessa saída, que é uma saída mais rápida, mais barata e que, na maioria das vezes, é aquela que faz com que, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista emocional, o cidadão se sinta satisfeito. Porque se for optar por uma decisão judicial, alguém vai sair perdendo, alguém vai sair insatisfeito. E na conciliação há essa possibilidade, na conciliação, na mediação, das duas partes perderem um pouco, mas também ganharem alguma coisa. Diferente de uma decisão judicial impositiva, uma condenação, em que alguém perde, na mais das vezes, tudo. E a conciliação, por exemplo, se o cidadão chega num juizado especial, já é a primeira alternativa para se solucionar? Eu gosto de dizer que apesar de ser juiz de carreira, né, o elemento essencial de um juizado especial é o conciliador, não é o juiz. Porque todas as causas passam impreterivelmente pelo conciliador. O primeiro ato praticado após o início da reclamação, da ação, é a designar a data para a audiência de conciliação. E sem ela, o processo não vai adiante. E às vezes se resolve lá. Aliás,
às vezes não, a maior parte dos processos se resolve justamente na conciliação. O juiz de direito, ele apenas homologa, mas o trabalho é feito lá na conciliação pelo conciliador, pela conciliadora. Doutor Heráclito, o magistrado atual precisa também ser um bom administrador? A estrutura da justiça tem crescido de maneira absurda, porque o número de causas no país também aumenta de maneira exponencial, seja por vários motivos, que também aqui não cabe analisá-los. Mas, então, a estrutura do Poder Judiciário cresceu, é uma estrutura imensa hoje, difícil de ser administrada, onerosa para o próprio Poder Judiciário. E o juiz, né, o Tribunal de Justiça de maneira principal, mas os juízes nas suas comarcas, nas suas varas, nos seus juizados, acabam tendo que exercer essa função de administração, né, uma função que, a priori, eles não estão preparados para exercê-la, porque a formação é uma formação jurídica, uma formação de resolver, de julgar processo, basicamente, mas ele tem que encontrar alternativas para tentar solucionar os problemas que vão surgindo no dia a dia, né, problemas de escassez de recurso, de carência de funcionários, né, e isso se dá através de práticas de gestão de pessoas e de gestão de processos também. Então, hoje, pode-se dizer que aliada à função principal do julgador, que é de julgar processos, resolver os conflitos, existe essa função de administrador também, de pessoas, de prédios, no caso dos juizados especiais, porque são prédios isolados do Fórum e do Tribunal de Justiça. Então ele tem que se virar nessas duas funções. Eu conversei com o juiz Heráclito Vieira de Souza Neto, titular do 1º Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza. O tema foi acesso aos serviços do Judiciário. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. O Judiciário em Evidência termina aqui. Uma ótima semana a todos. A gente volta a se encontrar no próximo programa.